Ei, cabeção, beleza? Passando para deixar o gabarito de uma questão muito legal de prova de concurso público. Lembra dessa questãozinha aí? Se João está a algum, né? Se João se preocupa, se preocupando, há algum porquê com acento, sem acento. Olha a questãozinha aí, que eu fiquei de postar o gabarito. Inclusive, a partir de amanhã, eu vou estar corrigindo questões da prova da Embasa, aplicada pela banca AOCP. E aí, qual foi o seu gabarito para essa questão? Se João está se preocupando, há algum porquê. Bem, se João está se preocupando, aí tá brincando com aquela coisa de próclise, mesóclise ou ênclise. A letra A, se João está se preocupando, não vai. Por quê? Porque diante de locução verbal, o verbo pode ficar antes da locução verbal, no meio da locução verbal ou após a locução verbal. Mas aí tem um porém. Percebeu que o pronome oblíquo átono, ele está enclítico ao verbo auxiliar? Não pode. O pronome oblíquo átono não pode ficar enclítico ao verbo auxiliar. Ele pode ficar antes da locução verbal. Se João se está preocupando, se João está se preocupando, proclítico ao verbo principal, que é o verbo preocupar. João está se preocupando. Pode? Pode. Sem o hífen. Sem o hífen, porque ele ficará proclítico ao verbo principal. Ou, se João está preocupando-se, pode. Pode. O erro da letra A é pelo fato do pronome oblíquo átono estar enclítico ao auxiliar. Não pode. Há algum porquê. Esse porquê, o porquê separado sem acento, é para fazer perguntas em início de frase ou em meio a uma frase. Se for no final de uma frase, é o porquê separado com acento circunflexo. E para dar resposta ou explicação, é o porquê junto sem acento. Então fica assim, ó. No início de oração, fica assim, ó. Pergunta separado, responde junto. Pergunta separado, responde junto. Sem acentuação nenhuma. O acento virá em final de frase ou em final de pontuação. Letra B. Se João está preocupando-se, vai. Vai. O verbo pode ficar, o pronome oblíquo pode ficar enclítico ao verbo principal. Porque o verbo principal está no gerúndio. Aí pode. Por quê? Esse porquê aí não vai. Porque há algum porquê. Esse porquê aí, ele só pode ser um porquê substantivado, que é o porquê junto com acento. Sempre após um pronome definido, sempre após um artigo, sempre após um pronome definido, um artigo, um numeral, um adjetivo. Esse porquê será um substantivo. Se ele é um substantivo, é o porquê junto com acento circunflexo. Então fica assim, ó. Toda vez que esse porquê for um substantivo, for um porquê substantivado, ele virá acompanhado de um determinante, ou um artigo indefinido, ou artigo definido, ou um pronome definido, ou um numeral para ser um substantivo. Então a letra A não vai, letra B não vai, porque esse porquê é um porquê junto com acento circunflexo por se tratar de um substantivo. Letra C. Se João está se preocupando, vai. Correto. Há algum porquê? Correto. O porquê junto com acento. Porque esse algum
é um pronome definido. Então, se eu tenho um pronome definido, em seguida, o que virá é um substantivo. É um pronome substantivado. Ele é junto com acento circunflexo. Letra D, está se preocupando. Porque não vai, porque o pronome oblíquo átono está enclítico ao verbo auxiliar. Não pode. Cuidado, candidato. Eu não posso ter ênclise diante de verbo no particípio e verbo no futuro. Verbo no futuro não admite ênclise. E verbo no particípio também não admite ênclise. E diante de uma locução verbal, o verbo auxiliar também não admite ênclise. Isso é muito importante. Verbos que admitem ênclise são verbos no infinitivo, AR, ER e R, e verbo no gerúndio. Mas verbo no particípio e verbo no futuro não admite ênclise. Quem admite verbo no futuro é mesóclise. Verbo no futuro é mesóclise. E verbo no particípio admite-se próclise e não ênclise. Muito cuidado com essa brincadeira em prova de concurso público, brincando com CIPA, pronomes. C de conjunções subordinadas atrai próclise, I de frases interjetivas atrai próclise, P de preposição, preposição atrai próclise, e A de advérbio. Advérbio atrai próclise, que é a colocação do pronome oblíquo átono antes do verbo. Ou mesóclise. A mesóclise se dá com verbo no futuro. Futuro do presente ou futuro do pretérito. Apenas com verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito. E nunca haverá ênclise com verbo no particípio ou verbo no futuro. Muito cuidado com essa brincadeira na sua banca FCC. Para você que ainda não se inscreveu, fique esperto, fique ligado que haverá turmas agora ao sábado e turma às quintas-feiras pela manhã. Português, redação, mais a turma de questões. A galera tá focada, porque sabe que nós não brincamos quando o assunto é português, redação, mais questões, focado na banca FCC. Para você ter uma ideia, a turma de segunda-feira já não tem mais vaga. Tá fechada a turma. Porque a galera sabe do meu comprometimento, qual é o meu objetivo ao abrir essas turmas de português, redação e a turma de questões. O meu comprometimento, o meu compromisso para com cada um dos meus alunos o meu compromisso é o seu resultado, a sua aprovação nestes megas concursos públicos. A galera que fez em base agora, que diga, né? Muitos fizeram aí 13 questões de 15, 14 de 15, outros fecharam em português. É isso aí, isso é o resultado do nosso comprometimento em sala de aula. Então, para mais informações sobre a nova turma, corre aí, João Professor no privado. Será um prazer poder estarmos juntos aí, brincando de português e redação, focado no concurso de carreiras policiais, IFBA, UFBA e o próximo concurso que abrirá, que é o concurso para a Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Fui!